Bom dia! Bom dia, bom dia! Começar mandando aqui o aviãozinho. Bom dia, mãezinha. Bom dia, meu amor. Vamos nós de segunda live. Bom dia, meu amor. Vamos de segunda live dessa série Setembro Amarelo, falando sobre liderança, saúde mental, contribuindo aí para esse mês que fazemos uma campanha para falar muito sobre saúde mental e estou conectando aí com liderança, com um tema que é a minha realidade, é o meu trabalho, onde eu sinto que eu posso contribuir. Então, vamos nós, né? Contribuir aí com a saúde mental das pessoas, gerar promoção de saúde, conteúdo que faça a diferença. E vou trazer para vocês hoje sobre a importância de um líder que está aí contribuindo tanto com a vida de muitas pessoas, o quanto que é importante ele cuidar da própria saúde mental, tá? Afinal de contas, um líder que adoece corre o risco de adoecer a equipe também. Então, por isso esse tema é tão importante, tão relevante e precisamos ativar líderes que tenham esse tema, saúde mental, como um tema prioritário na vida. Não só por ele, mas por todas as pessoas que ele alcança, que ele influencia, que ele afeta. Que ele seja um promotor de saúde e não um agente de adoecimento. Esse é o meu propósito aqui, o propósito do tema de hoje, tá? Responder aí, inclusive, alguns sinais de alerta que a liderança precisa estar atento para que não adoeça, tá? Geralmente, a gente, quando fala de saúde mental, a gente só tá olhando para um aspecto que é tratar quando o problema ele já está instalado. E é o mais caro. O mais caro é tratar quando a doença já está instalada, quando já tem aí algum adoecimento psíquico. Mas eu quero propor que a gente converse sobre promoção de saúde. Muito mais do que tratar doenças, nós precisamos estar atentos para promover saúde. O que vocês acham que é mais barato? Tratar doença, prevenir doença ou promover saúde? Me responda aí o que vocês acham que é mais barato. Tratar doenças, prevenir doenças ou promover saúde? Qual que é mais barato? O que vocês acham? A gente já ir aquecendo aqui as nossas turbinas para o nosso tema de hoje. Com certeza, promover saúde. Promover saúde. Só que geralmente, isso mesmo, promover. Geralmente a gente tá tão no piloto automático, sem reconhecer alguns sinais que a gente acaba caindo no tratar, quando o problema ele já está instalado. Então, por isso que o tema de hoje eu vou trazer alguns sinais para ficarmos atentos a esse tema, tá? O tema é líder que adoece, corre o risco, grande risco de adoecer também a equipe. Eu quero trazer essa responsabilidade e esse senso de urgência para você que é líder sobre a importância da saúde mental, da sua saúde mental. Não é só sobre você, é sobre
todo o seu entorno, é sobre todas as pessoas que você afeta, que você influencia de alguma forma. Então, é muito importante que a gente esteja atento a isso, tá? E aí, vamos falar sobre esses sinais de alerta de um líder em risco, digamos assim, tá bom? Aproveito e peço aí, manda para alguém essa live, manda aviãozinho, compartilha para que a gente possa alcançar mais pessoas, tá bom? Bom, e aí esse tema de hoje ele tem tudo a ver com a energia da liderança também, tá? A energia do líder influencia diretamente todo o clima e a energia emocional. Emoções são sim energia e o clima, ele é reflexo, o clima de uma empresa, o clima de um lugar, de um trabalho, ele é reflexo direto do estado emocional das pessoas. E a liderança, ela tem esse efeito muito importante nesse clima. Então, trazer essa consciência que o meu nível de energia emocional, a minha frequência emocional, se eu estou com um nível muito baixo, isso vai afetar todo o meu entorno. Líder saudável é igual equipe forte. Estamos falando de líder que adoece a equipe. E quando a gente fala de promoção de saúde, estou falando que líder saudável significa uma equipe forte, tá? É muito importante que a liderança esteja atento a isso, que o seu estado emocional afeta todo o seu entorno, tá bom? Você já parou para pensar sobre isso? Eu quero fazer aqui uma pergunta. Você já parou para pensar que quantos resultados já foram prejudicados porque um líder não estava emocionalmente bem ou não estava emocionalmente saudável? Já parou para pensar o quanto que isso importa? O quanto que ter consciência do que a gente sente, o quanto tomar decisões mais conscientes, ou seja, não só reagindo, vivendo ali no automático, agindo impulsivamente, o quanto que isso afeta a performance de um grupo, os resultados de um grupo. E não é sobre não ter pressão, tá, gente? Não é sobre não ter problemas, não é sobre não ter pressão, não é sobre não ter cobrança. Na verdade, o trabalho exige isso. O mundo do trabalho, existe uma lógica ali, que é sim uma pressão, uma cobrança por resultados. Nós estamos ali pela nossa utilidade. Não é sobre não ter pressão, é sobre como reagimos no meio dessa pressão, em momentos de pressão. Se quem está no volante da nossa vida ou das nossas decisões como líderes são as emoções ou a consciência, um processo mais racional. E aí por isso que é tão importante a gente olhar para a inteligência emocional e não apenas uma inteligência cognitiva, uma inteligência racional, até porque a que aparece primeiro, a mais instintiva, a mais rápida, é a reação emocional. A gente precisa de alguns segundos aí para ativar esse sistema de reação mais racional e menos emocional. Então, no contexto da liderança, um líder que busca esse processo de se interiorizar, no sentido de buscar consciência, porque estamos falando que saúde mental tem tudo a ver com esse buscar esse processo mais interno, entender que importa olhar para dentro, é um líder que vai conseguir manter firmeza nas decisões, sem explodir e sem se calar. Nós navegamos aí, muitas vezes, a falha da liderança é navegar em dois extremos. O extremo do explodir, de agir no impulso e de depois se arrepender da forma que reagiu, e o outro extremo é o se calar. O outro extremo é a passividade. E nenhum dos dois extremos é bom. Aliás, os extremos, né, gente, é sempre um aspecto muito ruim que a gente acaba caindo, né? As pessoas acabam caindo e esquecem que tem um caminho do meio. E o caminho do meio é essa assertividade. Então, queremos tirar essa liderança desse lugar dos extremos. Seja por uma reação desproporcional, no sentido de uma explosão emocional, seja numa reação de passividade. A gente vai buscar ali o caminho do equilíbrio, o caminho do meio. O caminho saudável, o caminho da saúde é esse caminho
do meio, né? O caminho onde eu tenho consciência, não ajo no piloto automático e eu busco autocontrole para que eu possa lidar com essas questões de forma mais construtiva, lidar com questões internas e lidar com questões externas de forma mais construtiva. Conflitos, saber lidar com conflitos de forma mais promotora de saúde. E quando eu falo lidar interno e externo, é porque nós estamos falando que existe um diálogo que é interno e existe um diálogo que é externo. Quando eu busco esse processo de autoconsciência, que é um processo meu comigo mesma, isso certamente vai afetar o meu externo também, que é a minha relação com esse outro que está ali ao meu redor e que eu sou afetado e é afetado por mim. Então é muito importante que a liderança entenda esse papel de influenciar todo o seu entorno. A equipe, gente, ela espelha a liderança. Ela espelha a liderança. Eu não conheço outra forma mais potente de transformar lugares ou de agir dentro dos ambientes de trabalho que não seja entendendo o quanto que a liderança é esse catalisador e entendendo o papel da liderança pelo exemplo. É muito importante que a liderança entenda esse lugar, tá? E aí eu quero trazer que equilíbrio emocional, ele não é ausência de emoção. Não é negação de emoção, é usar essa inteligência, usar essas emoções a favor de um grupo, a favor de um crescimento, a favor do desenvolvimento das pessoas e desse ambiente de trabalho também. É sempre com foco no crescimento. Ok? Vamos aí para os sinais para gerar aí reflexão e consciência sobre os sinais que podem sinalizar alguns pontos de atenção, alguns sinais de alerta, alguns pontos de risco. Vou trazer aqui, gente, eu preparei 7 sinais para estarmos atentos. Como o meu propósito é despertar para a consciência, eu sei que o que parece óbvio para mim não é o que é óbvio para o outro. Então, de repente, um sinal de alerta passa totalmente despercebido porque acha que é o normal do mundo, é o normal das pessoas, e você nem está identificando que é um sinal de alerta, tá? Então, o meu objetivo é trazer essa consciência para que você possa se enxergar e entender, poxa, de todos esses sinais, pelo menos 2, 3 eu tenho. Então, são aspectos que você precisa ficar atento ou atenta. O primeiro deles, não normalizem esses sinais de alerta. O primeiro deles é uma exaustão constante. É um cansaço que é diferente do cansaço do corpo. Porque o cansaço do corpo, a gente descansa e se reabastece. E tá bem. Uma exaustão constante que você vive cansado mesmo depois de descanso. Sabe, aquele cansaço, aquela sensação de um cansaço que não vai embora, uma energia sempre mais baixa. E aí, os sintomas do burnout, que é um estresse crônico e intenso e associado ao mundo do trabalho, ele traz esse aspecto da exaustão com irritabilidade, insônia, esquecimentos constantes, ou seja, a gente normaliza que a gente está ali com a memória extremamente afetada e não lembra mais das coisas. Então, esse tipo de coisa que aparece no corpo físico, mas muitas vezes ele já é uma exaustão da alma, não é uma exaustão do corpo. De novo, a exaustão do corpo, ela é suprida, esse cansaço, ele é suprido por uma boa noite de sono, por um descanso. Então, esse sinal de exaustão constante, se eu puder, eu passo o final de semana inteiro dormindo, pra aquela sensação assim, né? As pessoas normalizam isso, pra poder
recuperar as forças, tenho que passar o final de semana inteiro dormindo. Não é normal. Não é normal. O segundo sinal de alerta são as oscilações emocionais intensas, oscilações emocionais desproporcionais, muitas vezes, né? Então, aquilo que eu falei, os dois extremos tem a ver com isso. Ou eu explodo muito facilmente, ou eu estou sempre no lugar de me calar, de passividade, de não falar, de estar ali guardando, remoendo emoções e sentimentos ruins, e aí eu vou colocando isso para dentro, eu vou acumulando isso. Isso são oscilações emocionais intensas, quando a gente vai para os extremos. Então, se você explode facilmente, aí depois, geralmente é assim, como é que a gente percebe isso? Tem gente, aí vai depender da personalidade, do perfil, mas as pessoas que vão para os extremos, a pessoa que explode muito, geralmente o pensamento depois meu Deus, por que eu reagi daquela forma? Então o pensamento depois tende a ser um arrependimento pelo que fez. Quem está no outro extremo tende a se arrepender pelo que não fez. Ou seja, por não ter reagido, por não ter falado, por não ter se expressado, porque quis se expressar, mas não conseguiu se expressar, e aí se cala. Então, esses extremos, essas oscilações, e aí a oscilação, ela tem a ver também, não é necessariamente só um ou só o outro, tá? São pessoas que podem passar também de um estado de euforia para um estado de apatia muito rápido, né? Então, a oscilação é andando nesses extremos de forma muito constante ou muito desproporcional. Esse seria um segundo sinal. O terceiro sinal, vão anotando aí, são 7. O terceiro sinal é uma dificuldade em tomar decisões, uma certa paralisia em tomar decisões e escolhas às vezes simples, tá? Não necessariamente escolhas grandiosas. Não tô falando de decisões grandiosas, importantes, que exigem mesmo um tempo, mas decisões simples da vida. Quando a gente está no estado de procrastinação, de decisões importantes, ou seja, a gente está sempre deixando para depois, está com dificuldade, está com muita insegurança, não consegue tomar uma decisão, sabe que precisa de repente tomar uma decisão, mas acaba procrastinando. Então, isso também pode ser um sinal de alerta, a dificuldade em tomar decisões. Por quê? Porque tá tão embolado essa questão emocional que tá sempre pensando em infinitas possibilidades e acaba paralisando e acaba não agindo. Então, essa não ação, essa paralisia, ela também é um sinal de alerta. Coisas que antes você já tinha mais uma velocidade, você já conseguia agir de forma mais rápida e hoje você acaba não conseguindo. Isso é muito importante e como um sinal de alerta aí para a sua saúde psíquica. Ok? O quarto sinal, e aí trazendo bem para o contexto do trabalho, tá? Bem para a liderança, para o contexto ali organizacional, é uma desconexão com o time, uma desconexão com as pessoas. É alguém que não ouve, que não tem essa conexão, que está isolado, que falta empatia, tem dificuldade em ter empatia pelas pessoas, que essa inteligência social, que a gente, né, como a gente fala, ou seja, essa interação com o outro, ela está desconectada. Então, é uma pessoa que não consegue ouvir feedbacks, é uma pessoa que não tem uma escuta ativa, é uma pessoa que não consegue se colocar no lugar dos outros, é uma pessoa que está tão voltada para as próprias questões, no sentido de ensimesmada, que ela não consegue se conectar com as necessidades desse outro.
Então isso é muito importante a gente estar atento a essa desconexão da liderança com o time e poder proporcionar e poder entender que eu devo buscar estratégias para ampliar essa conexão. Ou de repente até tem conexão com uma ou outra pessoa, mas aqui eu tô falando do grupo, tá? Do grupo de uma forma geral. Eu não coloco energia nessa conexão com o grupo. Certo? Vamos para o quinto sinal de alerta, que é se você é líder, você precisa estar atento a isso. Quinto sinal de alerta, performance. Tem a ver com queda de performance e resultados. Pessoas que cometem erros que não costumavam cometer, né? E aqui, claro que tem uma escala do erro, tá? Não estou falando de erros inéditos, não estou falando de erros que de repente eu estou ali me desafiando, colocando alguns movimentos ali em ação e alguns erros, alguns percalços acontecem no meio do caminho. Não é desse tipo de erro que eu estou falando. Eu estou falando de erros da vida normal, erros que antes eu não cometia, erros que já fazem parte da minha rotina. E aí eu tenho muito qual é a consequência disso. Um padrão de retrabalho, um padrão de perda de prazo, um padrão de perda de qualidade, essa queda dessa performance, desse resultado que antes nós conseguíamos naturalmente e já são rotinas que temos na vida e nós estamos mudando esse padrão, ou seja, eu não costumava cometer esse tipo de erro, gerar esse retrabalho ou gerar esse resultado aqui de ou perda de qualidade ou perda de prazo, enfim. E isso começa a ocorrer com muita frequência, isso começa a ocorrer de uma forma que afeta a minha realidade no trabalho. Isso tem me afetado. Então fique atento, isso pode ser um sinal de que algo não vai bem na sua saúde mental, na sua saúde emocional. Não é natural isso, tá? Pode ser sim um sinal de alerta. O penúltimo, né? São 7 sinais, eu estou no 6º sinal. O 6º sinal tem a ver com o diálogo interno. Todos nós temos um diálogo interno e é muito importante que a gente esteja atento aos pensamentos que estão dentro da nossa cabeça, né? Dentro da nossa mente. Na vida real, na vida prática, a maioria das pessoas não está nem pensando sobre os pensamentos. E eu quero, quando a gente fala de trazer a consciência, eu estou falando inclusive sobre isso. Qual é a qualidade dos seus pensamentos? O que é que você diz para você mesmo? Se você fosse, imagina que faz um exercício com vocês. Imagina que o seu melhor amigo, sua melhor amiga, diz pra você o que você se diz. Você ainda teria amizade com essa pessoa? Ou você se diz coisas muito duras? E aqui vem o 6º sinal, que tem a ver com uma autocrítica excessiva, com esse diálogo de criticismo excessivo, essa dureza com que a gente lida com a gente mesmo. É uma sensação de se sentir insuficiente o tempo todo, uma sensação de... tem a ver com os sinais da síndrome do impostor, né? Não sei se alguém conhece sobre isso, mas é uma crítica constante sobre eu não posso errar, tem que ser perfeito, nunca é suficiente, eu faço, mas eu tô sempre naquele nível do próximo nível, porque isso não foi suficiente, do próximo degrau.
de suprir essas questões aí, essas provas internas de que eu preciso ser bom, eu preciso fazer. Então essa dureza, esse diálogo interno, ele dita muito da nossa vida, da forma como reagimos no mundo. Os nossos sentimentos, eles têm ali alguns pensamentos que precedem os nossos comportamentos, tá? Então essa relação entre pensamento, sentimento e comportamento, inclusive é a tríade da TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental. O comportamento, ele nunca é isolado, a ação em si, ela não é isolada. Antes disso, aconteceram alguns processos que foram internos e que tem a ver com esse campo da alma, as emoções e a razão, a mente, a cognição, a memória, a inteligência. Então, tudo isso está muito conectado e acontece ali rapidamente. Imagina quantos milhares de pensamentos nós temos em minutos. Imagina assim, um monte de flechinhas que acontece o tempo todo. E se a gente não tiver mais clareza sobre isso, ou consciência sobre qual a qualidade do meu diálogo interno, a gente pode nem estar identificando que possivelmente a minha saúde mental, ela está sendo afetada pelo que eu estou dizendo para mim mesma e não pelo que o outro está dizendo sobre mim. Então esse sinal de autocrítica excessiva é um sinal que precisa muito ser olhado. E eu vejo que isso acontece muito com as pessoas. Então, não normalize se sentir constantemente insuficiente, sentir constantemente essa pressão interna, muito mais do que uma pressão externa, uma pressão pela perfeição, uma pressão pelo ser suficiente, pelo que eu tenho que fazer, pelo que eu tenho que ter, que o meu valor é só aquilo que eu faço. Não, o seu valor é por quem você é, inclusive. Por quem você é. Como pessoa, como ser humano. Cada ser humano é único, é singular, tem as suas particularidades, as suas forças, o seu potencial, as suas fraquezas também, os seus pontos de oportunidade. Mas o nosso valor, ele não está só naquilo que a gente faz, ou menos ainda naquilo que a gente tem. Isso é consequência. Isso é consequência de quem a gente é. E nós estamos aqui falando sobre essa evolução, né? Sobre sermos pessoas melhores, passando por esse processo de olhar para dentro. Menos de fora para dentro e mais de dentro para fora. Que é sempre a minha proposta aqui. E esse Setembro Amarelo falando aí dessa relação de saúde mental com a liderança. Certo? Vamos para o último sinal. Pergunto aí, alguém já sentiu isso? Parando para pensar sobre o que pensa? Qual é a qualidade dos seus pensamentos? A qualidade do que você diz para você mesmo? É o seu melhor amigo, né? A presença. Gente, você leva você para onde você for. Então, assim, o quanto que essa presença me afeta de fato, né? Muito bem, vou responder aí perguntas, né? Como neutralizar esses sintomas sendo um superdotado, múltiplas habilidades? A pessoa que tem essa questão, né, de múltiplas habilidades, superdotação, geralmente tem ainda mais esse aspecto de pensamentos muito acelerados, em 1000% ali, todo o tempo. Pode até ter uma certa dificuldade com o sono, né, com conseguir nunca vai parar os pensamentos, mas conseguir diminuir essa energia, né, de múltiplos pensamentos. E aí, claro que é importante, né, ter um acompanhamento com um psicólogo, um acompanhamento com médico, mas eu diria sim que precisa estar atento à qualidade disso, tá? A qualidade disso. Primeiro, entender
se esses sintomas eles estão trazendo mais prejuízo para a minha vida, ou se eu consigo utilizar essa minha capacidade a serviço do mundo de uma forma saudável. Então, tá trazendo prejuízos para a minha vida? A primeira coisa, tá trazendo prejuízos. Que tipo de prejuízos? E em que área da vida? Tá trazendo prejuízo para a área do trabalho? Tá trazendo prejuízos para a minha vida familiar? Para os meus relacionamentos? Né? Ou está trazendo prejuízo? Enfim, identificar aí, principalmente, o que é que está trazendo de prejuízo, reconhecer isso, essa consciência, ela é muito importante. Não reconheço que isso está trazendo prejuízo para mim. Por quê? Porque isso afeta o meu sono, isso afeta a minha irritabilidade, eu tenho pensamentos a mil que de repente eu não consigo me conectar com o momento presente, eu não consigo me conectar com as pessoas de forma genuína, empática, não sei, né? A gente tem que pensar aí em múltiplos sinais e a partir disso buscar essa ajuda. Buscar ajuda, como eu falei, seja com um profissional da psicologia, que vai ajudar ali a entender onde é que está mais prejuízo, o que é que você gostaria de mudar com relação a isso. Não, eu sou assim, eu reajo assim, mas eu não gostaria de ser assim. Eu entendo que não é o que eu gostaria que fosse. E aí eu te pergunto, o que você gostaria que fosse? Qual é a visão que você tem? Como que você gostaria que fosse? Esse processo de consciência, ele é o primeiro passo, porque a gente só decide fazer diferente, se vai ser buscar ajuda, se vai ser perseguir outros tipos de comportamento. A gente só decide em cima de um processo de consciência. Não existe decisão se eu não tenho consciência do que eu quero mudar, do que eu quero ser. Por isso, um profissional da psicologia, ele pode e muito ajudar nesse processo. Porque muitas vezes, gente, a gente até pode fazer isso sozinhos. Mas sozinhos, geralmente a gente vai ter mais dificuldade porque a gente já está muito acostumado com esse diálogo interno, a gente já está muito acostumado com esse processo interno e é difícil mudar esse padrão, se a qualidade dos pensamentos são ruins, né? E aí, qualidade dos pensamentos, eu vou falar sobre alguns aspectos, a qualidade dos pensamentos sobre mim mesma e sobre os outros, e sobre a vida. Não é só a qualidade dos meus pensamentos sobre mim mesma. Aqui eu estou falando de um sinal de autocrítica excessiva, que é um sinal de alerta comigo mesma, mas nós precisamos estar atentos a esse padrão também de pensamento sobre o mundo, sobre os outros, sobre a vida, sobre sucesso, sobre dinheiro, sobre quais são os meus pensamentos, os meus padrões de pensamento sobre os outros. A vida é algo prazeroso, bom, de desfrute, de crescimento, ou a vida é terrível, é má, é uma selva? Qual é o padrão de pensamento sobre isso, né? Quando eu penso sobre os outros, eu penso que os outros são importantes para o meu crescimento, ou eu penso que os outros são apenas um instrumento para eu chegar onde eu quero chegar? O que eu penso sobre essas coisas? Então veja que é um processo que é complexo, que é denso, que leva tempo, esse processo de consciência, que muitas vezes exige que a gente vá ali abrindo umas portinhas que estão fechadas dentro do nosso eu, alguns escombros, não é consciente. Então, se eu tenho que trazer a consciência, significa que ele está inconsciente, que ele está ali, escondido. E a gente precisa trazer a luz, e isso às vezes é um processo doloroso. Isso não é um processo simples, não é um processo automático. É um processo muitas vezes doloroso. E esse processo doloroso, ele traz transformação. Porque faz com que a gente perceba questões que antes a gente não percebia e que são questões que afetam a nossa vida, que trazem prejuízo, né? Então o sinal é esse, tem que trazer prejuízo de alguma forma para a vida, para que a gente possa olhar para isso. Tá bom? É mais complexo do que a gente imagina, mas é super possível, porque já chegou aí num estado de consciência, né? Depois a gente pode até conversar sobre isso, viu? Mas olhando de forma mais aprofundada para o seu caso. E o último
sinal, falei 7, né? Quem anotou aí, falei 7. Falei 6, agora eu vou pro 7º sinal, que são os sinais físicos, tá? A conexão entre mente e corpo é muito maior do que a gente pode imaginar. Então, muitas vezes o que aparece quando a gente já tá falando de tratar doenças é quando chegou num ponto de sinais físicos persistentes, tá? Dores de cabeça frequentes, tensão muscular, gastrite. Quem nunca viu, né? Uma pessoa tendo ali um sinal e questões ali ligadas ao corpo físico, ligada à gastrite, estômago, intestino, enfim, que depois quando vai puxando o fio, quando vai puxando o novelo, tem questões emocionais envolvidas, já tem questões ali que estão sendo afetadas. Então, palpitações frequentes, né? Quando você já acorda com uma palpitação, você já acorda com uma sensação de tensão. Isso não é natural, gente, não é natural. Esses sinais físicos são o seu corpo te dizendo que precisa de ajuda, que precisa de orientação, né? Que isso não é normal. Então fique atento a esses sinais físicos frequentes. Você sempre está precisando de uma medicação para dor de cabeça, ou você precisa de uma medicação para dormir, você precisa de medicação para estômago, de forma recorrente, de forma frequente. Isso não é natural, isso não é normal. E aí, uma forma de fazer isso, é claro que a gente vai ter que um processo individual, cada um com sua história, com suas questões, com seus estressores. Isso tem que ser percebido, e o que eu quero que vocês, líderes que estão aqui, entendam é que a sua saúde importa não apenas para você, mas para todo o seu entorno. Busque ajuda por você e pelos outros, porque líder que adoece, ele tem o potencial de adoecer as pessoas. E a liderança, ela precisa buscar com muita responsabilidade estar bem, ter saúde mental, ter saúde física, saúde espiritual, não apenas por si mesmo, mas para que tome boas decisões pelo grupo, para que conduza pessoas de uma forma saudável. É uma responsabilidade que é muito grande e é também muito realizadora. Seja aquele líder, né, e aí já caminhando para o fim da nossa live, seja aquele líder que inspira outras pessoas a quererem ser líderes e não o contrário. Muitos líderes eu vejo que eles desencorajam pessoas. Por quê? Porque o líder é aquela pessoa que ou os outros vão ver para se inspirar, ou seja, poxa, olha o que essa pessoa faz, olha quem essa pessoa é, eu quero muito ser essa pessoa, eu quero muito chegar nesse lugar. Enquanto outros líderes, eles desencorajam, eles fazem com que as pessoas digam, tá vendo como eu não quero isso, eu não quero essa vida, eu não quero ser essa pessoa, tá vendo, olha como essa pessoa é. Deus me livre de chegar à liderança um dia para ser isso. Então isso também acontece. E aí eu pergunto para provocar, você é o tipo de líder que inspira as pessoas a quererem também serem líderes, quererem chegar lá de uma forma saudável, fazendo a diferença, sendo realizador, ou você é aquela pessoa que desencoraja? É uma pergunta para provocar, mas é uma pergunta para gerar transformação. O meu conteúdo, eu sempre digo, o meu conteúdo ele é mais provocacional, entre aspas, do que motivacional. Eu vou dar umas alfinetadas, mas porque a transformação, ela acontece a partir disso. A transformação, ela não acontece se eu achar que tá tudo certo, se não tiver nada que eu precise mudar, tá? Então, por isso que eu gosto de trazer esses aspectos, que são um pouquinho mais dolorosos, mas que geram consciência, decisão e transformação. O meu comprometimento é com a transformação das pessoas e não com a estagnação.
Certo, gente? Estiquei um pouquinho mais hoje, vamos pro finalzinho da nossa live. Alguma pergunta mais, consideração? Tranquilo? Vou finalizar dizendo, né, que quando esse líder adoece emocionalmente, toda a equipe sente. E reconhecer os sinais é o primeiro passo para a transformação. Por isso estamos trazendo aqui sinais, para que a gente possa olhar para dentro, refletir e entender que eu preciso de alguns caminhos. Entender isso, tá? Obrigada, Renan. Obrigada por ter estado aqui. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui, tá? Lembrando que é uma sequência de 4 lives, Setembro Amarelo. Estou aí nesse compromisso de compartilhar conteúdo com vocês. Próximo domingo, 6h33, vou trazer um novo tema sobre isso, sempre conectando liderança e saúde mental para contribuir com a transformação e a consciência de mais pessoas. Quem desperta, cresce. Então, se você está aqui num domingo, 6h33, agora pouco mais de 7 horas, se você está aqui no domingo buscando conhecimento, eu tenho certeza que você já está muito mais desperto que a maioria das pessoas, tá bom? Um beijo, um ótimo domingo abençoado, que Deus abençoe, que seja um domingo de paz, em família, com alegria e descanso para você, viu? Beijo, gente!